Durante sessão legislativa, o vereador Rodrigo Correia destacou o início da tramitação do projeto de lei ordinária número 128 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que propõe a atualização do regime jurídico dos servidores públicos do município de Pato Branco, incluindo autarquias e fundações. O parlamentar reconheceu a importância da revisão da legislação vigente, criada em 1996, ressaltando que a atualização de uma norma com mais de 3 décadas é necessária. No entanto, manifestou preocupação com a forma como o processo foi conduzido, especialmente pela ausência de representantes do Sindicato dos Servidores e do Poder Legislativo na comissão responsável pela elaboração da proposta. Tem um comentário. Vossas Excelências vão recordar quando passou por esse plenário um requerimento solicitando a inclusão de um membro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e um membro deste legislativo, não um vereador, mas servidor dessa Casa Legislativa, para fazer parte na comissão de servidores que elaborou a revisão dessa lei vigente, juntamente com uma empresa terceirizada. Infelizmente, o requerimento, não do vereador Rodrigo, mas de todos, porque foi aprovado por esse plenário, não foi aceito. E hoje pela manhã, já me ligava o presidente do sindicato, já me ligava demais servidores, questionando que não concordo com certas alterações que está sendo previsto no Estatuto do Servidor. Quero aqui destacar a questão da licença-prêmio, que venho cobrando a regulamentação da licença-prêmio dos servidores. Até o momento, nada. E nessa revisão, continua no nada. Licença-prêmio continua como está. Então, quero aqui alertar aos colegas vereadores para ter muito cuidado nas comissões. Vamos dar ouvido aos servidores. Reconheço que tem muitas alterações aqui que vai beneficiar os servidores, mas tem alterações aqui que não agradou em nada os servidores, muito menos ao sindicato. Porque na época, eu até citei que nessa comissão de 10 funcionários, tinha um secretário que é cargo comissionado e também uma procuradora que é cargo comissionado. Na época até pensei em exigir a substituição desses 2 cargos comissionados pela inclusão de 2 servidores efetivos. Mas não fiz isso, só pedi que fosse acrescentado um membro do sindicato e um membro do Legislativo Patobranquense fazer parte dessa comissão. E, infelizmente, não foi aceito este pedido. Qual era o objetivo? Para que esse projeto de lei chegasse mais embasado nesse plenário, para que não houvesse tanta discussão. Mas, infelizmente, pelo Executivo não aceitar o requerimento, não atender o requerimento, pode ter certeza, sim, que esse plenário será palco de muita discussão em prol da revisão, como falo, revisão necessária, uma lei de mais de 30 anos. Mas é claro, vamos ficar atentos e vamos sim dar ouvido aos servidores públicos municipais. E gostaria aqui também de destacar a questão da manutenção dos espaços públicos, principalmente as praças e ginásios de esportes. Eu seria omisso aqui se eu não falasse. Há mais de 90 dias eu fui na praça lá do bairro São Francisco, gravei um vídeo lá. O pessoal do Executivo, Secretaria de Esporte não gostou. Mas eu só fiz meu papel, que é vereador, mostrar a situação que estava aquela praça. Sem condição nenhuma de uso pelos moradores daquela comunidade. Foram lá, tiraram uns containers, cerca estourada, as traves amarradas. Pois bem, na sexta-feira um morador que me solicitou há 90 dias atrás, me encaminhou, falou, ó, faz mais de 10 dias que vieram aqui consertar as telas, mas não trouxeram as traves ainda. Hoje pela manhã entrei em contato com ele, pedi se tinham levado, não levaram as traves. Fui no ginásio de esportes do bairro Novo Horizonte, problema na grama sintética. E tive a oportunidade de levar junto comigo o prefeito e secretário de esporte, Fernando Maia. Pedi, mostrei, olhem com os próprios olhos a situação que está esse gramado sintético. Ficaram de resolver, mas até o momento nada. Já faz mais de 40 dias. Fui com o prefeito e secretário de esporte no ginásio de esportes do bairro Jardim Floresta, onde a comunidade local está pedindo a melhoria no banheiro, nos vestiários. Porque infelizmente a comunidade não está podendo utilizar aquela quadra de futsal, por sinal, ficou muito boa. Foi na sua gestão como secretário de esportes, Alexandre Zoc. A iluminação está boa, mas infelizmente a comunidade não pode usar porque não tem banheiro. Os banheiros estão todos quebrados, vaso sanitário quebrado, não tem água.
Durante o dia a escola utiliza, porque daí as crianças que precisam vão até a escola no sanitário. Então quero chamar a atenção para que seja dado uma atenção especial por esses mínimos detalhes. São manutenções básicas que precisam ser feitas nesse espaço público, mas infelizmente não sai do papel. Enquanto isso, os vereadores aqui sendo cobrados e a população fica impedida de usar esses espaços públicos. Ao comentar as cobranças relacionadas aos espaços esportivos, o vereador Alexandre Zocchi afirmou que o tema vem sendo debatido há bastante tempo e ressaltou a necessidade de planejamento para solucionar os problemas existentes. Com experiência tanto no Legislativo quanto no Executivo, Zocchi destacou que compreende as dificuldades administrativas e os trâmites burocráticos envolvidos, mas reforçou que é necessário iniciar os processos para que as melhorias possam ser executadas. O líder do governo... Acho que esse espaço, essa fala, essa cobrança de todos os espaços públicos é uma coisa que nós estamos há muito tempo cobrando, né? E eu estava aqui pensando que eu consigo agora analisar os dois lados, gestão passada e nas outras gestões. Eu estava lá no Executivo e a gente sabe de toda a demanda e como que funciona lá. Porém, precisa dar o start. A licitação que precisa fazer, tem que iniciar. Processo é demorado? É. Aí eu volto a falar para os senhores vereadores. Uma das principais funções que nós pensamos da Fundação do Esporte é a gestão. Por isso nós precisamos da Fundação do Esporte funcionando. Essa parte de licitações, organização, planejamento, nós vamos ter uma equipe pensando no esporte. Porque se deixar no bolo total da prefeitura, entra uma solicitação de licitação do esporte, há uma semana. Daqui uma semana entra uma da saúde, emergencial. Eu faço a pergunta, senhores vereadores, vocês iam fazer a do esporte, que está uma semana, ou da saúde? Consequentemente, iam fazer da saúde, que é prioridade no município. Porém, quando você tem uma equipe pensando exclusivamente no esporte, essas ações conseguem ser organizadas e ser executadas muito mais rápido. Uma das principais funções da Fundação do Esporte é a gestão do esporte. Mas vamos lá, hoje os espaços públicos, se não me falha a memória, não, a inauguração que eu participei lá no Alto da Glória, o secretário Fernando falou que são 104, 106 espaços públicos e esportivos. Que bom, acho que poucas cidades no Brasil têm tantos espaços públicos aqui, mas nós precisamos dar qualidade, e para isso precisa fazer algumas manutenções pontuais. E eu faço o desafio realmente executivo, que como fez o planejamento da substituição das quadras lá do Complexo Frei Gonçalo, abaixo do ginásio Olivar Lavarda, que esse mesmo planejamento siga para os bairros. Vamos cuidar do como está sendo cuidado o Frei Gonçalo, dos bairros também. Utilize-se essa licitação de piso, de polipropileno, de grama sintética, de playground, para utilizar para todos os bairros. Que o funcionário que esteja lá, que está lá na Secretaria de Esporte, que possa ter mais gente para ajudar eles, e não é um cargo comissionado que vai resolver lá, precisa de gente que vai lá e resolva. Soldador, pintor, encanador, nesses casos. Então que a Prefeitura realmente pegue a Secretaria de Obras, que faça planejamento, mas precisa iniciar. Se não iniciar, daqui a um ano nós vamos estar aqui falando das mesmas coisas. A parte pública já é uma novela, para conseguir mexer. Veja bem, hoje nós aprovamos aí a devolução dos terrenos para uma família de 2018, gente, 8 anos depois. O processo público é lerdo. Se nós não dermos agilidade e começarmos, infelizmente, vai ser isso os 4 anos. E 80% das coisas, manutenções que precisam ser feitas nos espaços públicos, pode ser feito com os funcionários do município, que é uma solda, é uma substituição de uma tábua, é uma troca de corrente, é uma amarração de uma tela, que está uma substituição de um pedaço de tela. Isso dá para fazer com os funcionários do município. Agora, tem pedaços de playground exclusivamente, que eu lembro nesse momento, mas tem muito mais, lá no bairro São João, que o vereador Rafael fez o pedido, há mais de um ano, que está lá. É uma compra de uma peça do playground que precisa ser feita, lá não tem como arrumar. É uma aquisição de um pedaço do playground, que em módulo se pode comprar um pedaço. Então, que realmente possa se planejar, que utilize-se, foi falado bastante de recursos de fundo a fundo, veio recurso do fundo do Estado, do fundo municipal, que possa levar essa demanda ao Conselho do Esporte. Eu tenho certeza que todos os membros do Conselho do Esporte
vão aprovar rapidão para utilizar esse recurso do fundo, que aí não precisa nem gastar recurso livre do município. Vejam bem, são ferramentas que precisam ser utilizadas. Mas que essa mesma energia, essa mesma força que foi colocada em projetos e licitações de asfalto, que seja para ser colocado para cuidado de pessoas também, que também é importante, ou até mais importante que o asfalto, é o cuidado com as pessoas. O líder do governo na Câmara, vereador Fabrício Preis de Mello, elogiou as colocações feitas por Alexandre Zocchi e ressaltou que uma administração eficiente depende de planejamento, ações concretas e capacidade de ouvir as demandas da população. Segundo ele, o Poder Legislativo funciona como uma importante caixa de ressonância das necessidades da comunidade, sendo fundamental que o Executivo acompanhe e considere as manifestações apresentadas pelos vereadores. Quero só parabenizar a fala do vereador Alexandre Zocchi, muito sensata. Uma grande administração se faz com planejamento, com ações e principalmente escutando. O Poder Legislativo é a caixa de ressonância, na qual todos os grandes administradores precisam ouvir, porque é daqui que vêm as demandas. Demandas essas que muitas vezes eu tomo como iniciativa de ir buscar na fonte algumas respostas para levar até a população antes de até mesmo expor aqui em plenário. Com relação à questão dos lixos recicláveis, que houve realmente um problema na semana retrasada, ficou acho que 2 semanas alguns bairros aí sem haver o recolhimento, justificativa esta por parte da cooperativa, de que um dos caminhões houve um problema e outro atestado de alguns colaboradores por motivo de gripe. Então mostra que não é só ficar justificando. Eu acredito que essa informação por parte da cooperativa deveria ter sido exposta através, senhor presidente, de uma transparência, de uma mídia, informando nós, o próprio secretário, encaminhar para os vereadores, que os primeiros que vão ser cobrados vão ser os vereadores. O vereador Brandão falou muito bem, parece que alguns vereadores ficam só chorando. Vem no plenário para chorar, mas não é. É a realidade nossa, porque nós somos cobrados lá. Eu até como líder do governo também recebo várias cobranças, mas a gente tem que buscar ir na ponta e bem informar a nossa população, que todo santo dia nos cobra, que a gente vem aqui e vos represente.